tava aqui pensando o que eu poderia compartilhar de insight com vocês hoje, e me veio na cabeça uma coisa que que eu fazia muito quando eu estava começando e que me atrapalhava e prejudicava bastante. No vídeo de hoje, 14º vídeo da nossa websérie 10 em 1, vestido diferente, né? Sem computador atrás, monitor, tem um cachorro vira-lata aqui do lado. Fala, rapaziada, Paulinho Lima na área. Cenário um pouco diferente, uma das coisas que eu faço, mas não é tema do vídeo de hoje. E eu tava aqui refletindo, cara, uma das coisas que eu gostaria de compartilhar comigo quando eu estivesse começando, se eu tivesse essa oportunidade, né, de levar um conhecimento, transmitir uma coisa que faria diferença na minha vida no começo como trader, é a seguinte coisa: o medo de perder dinheiro te faz perder dinheiro. Para pra pensar o tanto que é louco isso, mas faz total sentido e é extremamente coerente, porque as pessoas que têm medo, que elas não podem perder, que elas não podem arriscar um dinheiro, qualquer movimento, qualquer oscilação no mercado faz ela ter um pânico momentâneo ali. Nossa, eu não posso perder, e às vezes fecha uma operação curta, fecha uma operação no prejuízo por medo de perder mais ou por ficar com receio daquele capital acabar. Isso acontece muitas vezes com as pessoas que têm pouco dinheiro, têm pouco recurso para investir. Por quê? Porque elas não entendem que o mercado financeiro tem risco. Existe um risco implícito de você colocar o seu dinheiro para render alguma coisa. E tem uma frase que eu repito bastante para as pessoas, que é o seguinte: risco e retorno são uma paralela constante. Quanto mais se abre o risco, mais se abre o retorno. Ou seja, se você quer ganhar mais, você precisa abrir o risco. Quanto mais você fecha o risco, você fecha o retorno. Elas nunca vão se afastar. Elas sempre vão andar desse jeito aqui, tá? Quer menos risco? Coloca o dinheiro na poupança, você vai ganhar menos. Quer um pouquinho mais de risco? Vai para uma renda variável, você vai ganhar um pouco mais. Quer fazer mais risco ainda? Vai para o day trade, você vai ganhar bem mais ou perder bem mais. Porque o risco, a tradução da palavra risco para o iniciante significa ganhar ou perder dinheiro, tá? A palavra risco, muitas vezes ela é ignorada, né? Quando você vai lá preencher o seu formulário na corretora e fala: ó, day trade é um investimento de alto risco, a pessoa fala: não, tá bom, eu gosto de risco, mas ninguém gosta de perder dinheiro, né? E isso amedronta um pouco os iniciantes. O simples fato de eu pegar um cara que tem R$ 1.000 em conta e falar para ele que ele pode perder 500, ele vai usar o racional da cabeça dele e vai falar: não, você é louco, tô fora, R$ 500 jamais, jamais. Não aceito essa perda. Por quê? Porque eu vou acabar com tudo que eu tenho. Mas ele vai pro day trade, coloca o dinheiro dele no risco, sem aceitar ou sem saber. E muitas vezes o prejuízo dele é muito maior do que isso. Então, o meu insight rápido e importante para você hoje é o seguinte: muitas vezes o medo de perder dinheiro te atrapalha a ganhar dinheiro. Por quê? Porque aquilo te trava. Então, como que você vai coibir esse medo? Primeiro, tenha consciência dele, que o prejuízo existe. Coloque ele numa padronização dentro do seu gerenciamento de risco para você trabalhar com o risco e não ter medo do risco, porque o medo vai te atrapalhar e vai te impedir de ter resultados melhores. Acredite ou não, eu tinha medo de perder dinheiro, porque o capital, quando eu comecei, acredito que seja muito parecido com o seu, era limitado na época, né? E, pô, Paulinho, mas você fala tanto que você começou que você tinha pouco dinheiro. Cara, não necessariamente as coisas que eu fiz para chegar até aqui sejam as coisas que você deveria fazer. Por quê? Porque eu passei por diversas situações que felizmente deram certo, mas que muitas das vezes foi um momento de mercado que eu estava vivendo. E não necessariamente esse momento de mercado ele vai se repetir. Por exemplo, eu me alavanquei demais na época do impeachment da Dilma. Algumas pessoas sabem disso. Eu consegui ganhar dinheiro, mas pode ser que num outro momento de mercado, hoje, com mais anos de experiência, mais anos de vivência, eu jamais faria isso. Deu certo, mas para a maior parte das pessoas não dá. Foi sorte? Não vou atribuir tudo à sorte, não. Eu também tinha estudado pra caramba, também tinha me dedicado pra caramba, eu já tinha tempo de mercado naquela época e foi feito. Mas a mensagem que eu trago para as pessoas não é que não faça, mas é que se dê tempo, sem ter medo, para que você consiga fazer do jeito certo, na hora certa. Eu sou extremamente a favor de alavancagem. Eu acho que a alavancagem, a própria palavra, ela alavanca o cara, ela faz o cara mudar de posição.
Mas não adianta você pegar um cara que não sabe o que está fazendo e colocar alavancagem nele, porque não vai funcionar. Muitas vezes, naquele momento que eu me alavanquei pra caramba, talvez eu tivesse condicionado e o mercado reagiu exatamente ao que eu queria que ele fizesse. Pô, Paulinho, por que você fala talvez? Porque não existe uma verdade única para nada. Para o mercado, muito menos. Então, preste atenção nisso e como que você então, vou deixar no final para você como que você coíbe, como que você cancela esse medo de perder dinheiro. Esteja ciente que toda vez que você clicar no botãozinho ali, ó, comprar ou vender, você já está correndo risco, o seu dinheiro já está correndo risco, tá? Risco esse do valor que você calculou. Então defina muito bem os seus limites para não correr risco que você não tenha ciência dele antes, ou seja, você não sabe que ele existe antes. Isso vai te colocar numa condição de projetar os seus ganhos em cima do seu risco. É basicamente isso. Tudo que eu ensino nas aulas para vocês não é mais do mesmo, e sim coisas que precisam fixar na cabeça de vocês. Então entendo essa mensagem de uma maneira boa, porque isso é o que faz a diferença e é isso que vai fazer você virar a chave no day trade. Não é muitas das vezes o que as pessoas pensam que é, eu vou descobrir uma técnica nova, uma técnica revolucionária. Nós vamos falar de técnica aqui, mas a técnica não funciona se você não entender o risco da operação, o risco que o seu capital corre. É por isso que eu bato bastante nessa tecla. Muitas vezes as pessoas falam assim, você é trader? Cara, hoje em dia eu sou muito mais um gestor de risco do que propriamente um cara que executa a técnica. A técnica eu posso condicionar outra pessoa a fazer para mim, mas a habilidade de lidar com risco, que é o que eu passo para vocês, e muita gente às vezes acha que está repetitivo, mas não é porque é repetitivo, é porque é isso a chave que vocês precisam entender. Foi essa habilidade que eu desenvolvi de melhor no mercado financeiro, e eu espero estar conseguindo mostrar a importância disso para vocês, porque, de verdade, se eu pudesse voltar no tempo e me ensinasse uma coisa desde o começo, eu não ia me ensinar a técnica. Eu ia me ensinar muito mais sobre gestão de risco, porque é onde muda o seu patamar e é onde muda o seu jogo. Você começa a virar um cara profissional e diferenciado dentro do mercado. Com essa imagem, isso aqui é quase um quadro, né, velho? Eu me despeço de vocês hoje, agradeço. Esse é um lugar que eu tenho muito prazer em estar, que eu gosto muito daqui. E é isso, vou subir o vídeo para vocês no canal. Para quem acha que aqui a internet não pega, não dá para fazer day trade, dá sim. Valeu demais, até amanhã. Tchau.